Já já temos Gonçalo Vecina aqui, ex-presidente da Anvisa, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que vai conversar conosco sobre a questão das vacinas, como está a pandemia no momento. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar com vocês. E estamos aí à disposição para tentar mexer com as dúvidas que vocês eventualmente tenham. Rodrigo, bom, importante apresentar o Gonçalo Vecina para quem não conhece, né? O Gonçalo Vecina foi presidente da Anvisa, a Anvisa que está no centro de tudo aí, que agora só se fala de Anvisa, né? Mas ele é médico, evidentemente, e médico sanitarista, de uma geração de médicos sanitaristas que fez história aqui no Brasil. Eu queria, então, aproveitando isso, Vecina, de começar essa entrevista te perguntando sobre o atual estado, né, das coisas em relação ao Covid no Brasil. A gente tem ouvido, desde discursos negacionistas absurdos, né, como discursos de pessoas que nos parecem muito responsáveis, mas que estão no limite do extremo que a gente parece que chegou, que é agora já colocando como solução total o lockdown. Eu queria saber se o senhor também está com esse sentimento, que se o Brasil não fizer uma intervenção radical agora, nós vamos ter uma tragédia sanitária. Bom, infelizmente, eu acho que nós estamos à beira de uma tragédia sanitária, sim. Veja, como é que acaba uma epidemia? Uma epidemia acaba de duas maneiras. Ou você vacina todo mundo, ou você acaba com as pessoas que podem ter a doença. Acontece que a gente acredita que, no máximo, 20% da população brasileira já teve a doença. E para 20% da população ter tido a doença, morreram quase 250 mil pessoas. Para falta 80% da população ainda ter a doença. Então, se 80% ainda tiver a doença, você pode multiplicar essas 240 mil mortes por 4. Então, vai morrer mais de 900 mil pessoas, se todo mundo tiver que ter a doença para a doença acabar. Então, quando a gente fala, olha, temos 240 mil mortos, para acabar a doença sem vacina, precisamos ir para 900 mil mortos. É isso que nós queremos, ter 900 mil mortos, quando não seriam necessários? Pessoas que não precisariam morrer? Então, neste momento, nós estamos tendo um recrudescimento da doença no Brasil inteiro. Está aumentando o número de casos. Por que está aumentando o número de casos? Porque as pessoas relaxaram. As pessoas estão na rua, não estão usando máscara, não tem mais o auxílio emergencial, e isso é muito importante, porque sem o auxílio emergencial, as pessoas têm que ir para a rua buscar comida. E quando elas vão buscar comida na rua, elas se contaminam, e elas têm a doença e elas morrem. Então, nós estamos num momento muito crítico da pandemia. E pior ainda é que tem uma esperançazinha lá na ponta. A esperançazinha lá na ponta é a vacina que está chegando, mas em pequenas doses, em pequenas quantidades. Então, para aguentar o tempo que nós vamos precisar ter para vacinar toda a população, nós temos que andar bastante, longamente. Não vai ser fácil, porque nós só vamos conseguir vacinar toda a população se não acontecerem novas falhas, lá por volta de novembro, dezembro deste ano. Então, qual é o prenúncio? O prenúncio é continuar morrendo muita gente se nós continuarmos tão relaxados do ponto de vista do distanciamento social. Quer dizer, o que o prefeito de Araraquara está fazendo lá é porque ele não teve opção. As UTIs estão cheias, os leitos dos hospitais estão cheios. O que ele pode fazer? Deixar morrer?
deixar os pacientes na porta dos hospitais? Não, a proposta dele foi, para tudo e vamos ver se a gente diminui o número de casos. Se parar tudo, a gente deixa de se infectar e deixa de ter novos casos. Agora, para parar tudo, o Estado tem que minimamente proteger atividades econômicas que dependem disso, bares, restaurantes, esse tipo de coisa, e tem que proteger as pessoas que têm emprego informal. Quem vive da informalidade, no momento em que a economia formal para, está no pior dos mundos. Então, o Estado tem que voltar a distribuir dinheiro, não tem outra saída, tem que distribuir dinheiro, porque quem vive da economia informal não tem onde arrumar comida. Então, nós estamos numa situação muito grave e não tem muitas alternativas. O jeito de reduzir o número de casos é ficando em casa. Usar máscara, não frequentar locais fechados, não frequentar aglomerações, não tem muita saída. Então, nós temos que caminhar para isso, infelizmente. O Brasil tem experiência em vacinação, né? A gente tem anualmente vacina da gripe, a gente tem um SUS, e mesmo assim a gente tem essa questão da vacina que muitas cidades, própria Araraquara, o Edinho Silva esteve conosco a semana passada e falou que estava uma semana sem receber um lote. Quais foram por que tantos erros? Como que o senhor avalia essa gestão do Ministério da Saúde agora, com um militar à frente e com tantos erros? Por que a gente não tem essas vacinas? Se o senhor pudesse explicar, como o ex-presidente da Anvisa, por que eles erraram tanto? O Chile está vacinando a sua população. Quando que o Chile começou a comprar vacina? O Chile começou a comprar vacina em setembro. A Fiocruz e o Butantan fizeram um negócio para comprar vacina. Quando que a Fiocruz e o Butantan fizeram um negócio? Em maio do ano passado. Quando que o Ministério da Saúde foi ver se tinha vacina para comprar? Em janeiro deste ano. Não tem vacina para comprar. Então, não tem dúvida sobre isso. Que explicação pode ser dada? Está aí os dados. Agora, o Butantan e a Fiocruz compraram vacina. Quantas vacinas eles compraram? Para entregar esse ano, os dois juntos compraram 350 milhões de doses. Quantas vacinas nós precisamos? Nós precisamos vacinar a população acima de 18 anos. Isso dá mais ou menos entre 260 e 280 milhões de pessoas. 160 e 180 milhões de pessoas. 180 milhões de pessoas, como são duas doses, dá 360 milhões de vacinas. 180 milhões de pessoas vezes 2. 360 milhões de vacinas. A Fiocruz e o Butantan compraram 350. Chega quase lá. A proposta era começar a entregar essas vacinas em fevereiro. E aí o que aconteceu? Aquele panaca do Ernesto, nosso ministro das Relações Exteriores, resolveu brigar com a China. E aí o que a China fez? Falou assim, olha, tem aqui um pequeno problema burocrático para mandar as vacinas para o Brasil, talvez vá em março. Ficamos sem vacina. Por quê? Porque brigamos com o maior parceiro comercial do Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil atualmente. É quem mais vende para o Brasil e quem mais compra do Brasil. Se a China fechar, o Brasil fecha. Agora, esses idiotas acham que tem outra alternativa no mundo. E tem mercado nos Estados Unidos e na Europa. Não tem mercado nos Estados Unidos e na Europa, nem para importar, nem para exportar. Nós dependemos da China.
E no caso das vacinas, a fábrica da AstraZeneca fica na China, apesar dela ser inglesa. É uma das fábricas dela, fica na China. A Sinovac, que é a empresa privada chinesa que produz a vacina do Butantan, fica na China. Então, o material para começar a distribuir vacina antes de nós termos fabricação no Brasil, que vai acontecer lá na metade do ano, depois da metade do ano, tem que vir da China. Aí nós brigamos com a China. A China fala não, ficamos sem vacina. Por quê? Por causa deste governo. Então, aí agora a China passaram lá um olhinho, uma coisa assim, bom, então tá bom, vamos voltar a fornecer vacina. A partir de março, Butantan e Fiocruz, lá para o final de março, deve estar entregando 30 milhões de doses, e a partir daí, se não acontecer mais nenhuma bobagem, 30 milhões de doses por mês. E aí, então, vai, março, abril, até dezembro. São 10 meses, 300 milhões de doses. Ou seja, nós vamos terminar de vacinar a população brasileira em janeiro, quando teremos 330, fevereiro, 360 milhões de doses. Fevereiro de 2022. Agora, tem a chance de comprar alguma dessas vacinas que estão por aí? Podemos comprar algumas dessas vacinas se o Ministério se movimentar nesse sentido. Pode ser que a Pfizer tenha vacina para vender. Eu acho que não tem. Mas como eles vieram, buscaram o registro, ganharam o registro definitivo, acho que eles têm um pouco de vacina. Por que vender para o Brasil? Porque o Brasil é uma lojinha, é exposição, é uma vitrine, uma imensa população com um monte de casos. Então, vender para o Brasil faz bem para os negócios. Então, pode ser que eles tenham lá alguns milhões de doses para vender. Seria importante comprar. Ah, mas a vacina deles precisa de menos 80. Está resolvido o problema do menos 80. Isso não é problema. Usa a vacina nos grandes centros e está resolvido. Só não ser muito burro na distribuição das vacinas, está resolvido. Ela é mais cara. Mas é mais cara, uma vacina custa $10, a outra custa $50. Não sei por quanto está sendo vendido. Mas que seja mais caro, mano. $40 não vai fazer essa diferença para as economias do Brasil, apesar do Guedes estar fazendo essas malandragens que ele está fazendo aí com a economia brasileira. Então, podemos ter vacina da Pfizer, podemos ter outras vacinas? Ah, depende. Tem uma tal de indiana, Bharat BioNTech, Covaxin, tem a russa. Tudo bem, tem essas vacinas também, só tem um problema, elas ainda não demonstraram que são seguras e eficazes. Então, se o Congresso resolver passar uma lei que pode entrar qualquer porcaria aqui no Brasil, ok, entra as porcarias e a responsabilidade é do Congresso, mas não da Anvisa. Agora, se tem que demonstrar que é seguro e eficaz, como tivemos que demonstrar que a da Fiocruz e a do Butantan são, então a Índia e a Rússia precisam apresentar os estudos de fase 3 completos. E aí podemos comprar a vacina deles, não tem nenhum problema, desde que seguras e eficazes. Doutor Gonçalo, tem alguma pergunta, Adri? Não, pode fazer, eu ia perguntar, depois eu faço. Eu queria chegar exatamente nesse ponto. O senhor está falando, podemos isso, podemos aquilo, temos essa alternativa, temos aquela outra. O que precisaria ser feito de forma urgente, se é possível fazer, apesar do Bolsonaro? Porque a gente já viu que com o Bolsonaro, com esse ministro da saúde dele, a gente não vai caminhar muito. Parece que tem uma decisão agora que permite aos prefeitos e aos governadores se mexerem. Se é possível, o que é possível fazer fora do alcance deles e qual seria o caminho e em que ponto a gente chegaria se isso fosse feito. Sei lá, é em setembro que a gente conseguiria imunizar boa parte da população? Em outubro? Em novembro?
tudo depende da quantidade de vacinas que nós vamos ter. Se nós ficarmos com a Fiocruz e o Butantan, nós vamos ter, com muita sorte, 300 milhões de doses a partir de março, todos os meses, com muita sorte. Dá para comprar mais? Dá para comprar mais. Quem compra mais se o Ministério da Saúde é carta fora do baralho? Os estados e os municípios. Se os estados e os municípios saírem em campo para comprar vacina, isso vai virar uma balbúrdia, uma confusão. Então não dá para cada um sair sozinho. Nós temos organizações que congregam secretários estaduais de saúde, que congregam secretários municipais de saúde. Então, o que tem que acontecer é que eles dialoguem entre si. Os secretários estaduais, os secretários municipais, através das suas respectivas associações, têm que sentar e fazer um plano nacional substitutivo ao plano do Ministério. Mantém a Fiocruz e o Butantan fazendo as suas entregas e programa uma compra da Pfizer, uma compra da Moderna, uma compra da Índia, uma compra da Rússia, desde que eles apresentem os testes. Compra o que der para comprar. Dinheiro não será o problema. Compra, recebe e encaixa no cronograma da Fiocruz e do Butantan, dirigindo a proposta de distribuição das vacinas pelo Brasil. Quem aplica a vacina é o município. É nos municípios que ficam os 38 mil postos de vacinação. E se a gente quiser, a gente pode aumentar o número de postos de vacinação. Com certeza, a iniciativa privada se oferecerão os hospitais, oferecerão as farmácias. Nós temos uma possibilidade, não precisamos, mas tem uma possibilidade imensa de aumentar os pontos de vacinação. Hoje, sem grande sacrifício, o Brasil tem condição de vacinar 38 a 40 milhões de pessoas por mês. Sem grande sacrifício. Precisa organizar, lógico, sem grande sacrifício, mas com alguma organização. Nós, com um pouquinho de vacina, criamos uma confusão aí. Por quê? Porque tinha pouca vacina também. Mas só dá uma treinadinha no pessoal lá na ponta, porque tem frasquinho com 10 doses, tem frasquinho com uma dose, tem frasquinho que você tem que repetir a dose em 90 dias, tem frasquinho que tem que repetir a dose com 20 dias. Então, não é uma coisa simples. Ela tem sua complexidade, as pessoas precisam ser capacitadas, tem que ter um software, tem que ter um programinha. Mas dá para fazer. Nós sabemos fazer, nós podemos fazer. Não dá para fazer com o Ministério da Saúde, com o Pazuello e a turma de militares que está lá, porque eles são muito idiotas. Dá para fazer com os estados e os municípios, se eles sentarem para conversar e se entenderem. Se cada um quiser fazer por si, Rui Costa quer fazer a dele, porque ele é gostoso, o Dino a dele, não sei quem, aí fudeu. Aí não vai dar certo. Vai ser uma confusão. E quem vai sair ganhando são os inimigos da democracia, os inimigos do povo, os inimigos dessa nossa sociedade. Então, é importante que eles se entendam, que eles conversem e que eles procurem uma solução consensuada. Vecina, hoje tem essa notícia de que o Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 para humano. Que a gente chegou a esse ponto? Veja bem, eu não gostaria de ser gado para tomar a vacina que eles estão tomando. Primeira coisa. Quem controla a qualidade das vacinas... Eu vou levar um monte de porrada por causa disso, mas quem controla a qualidade das vacinas de gado é o Ministério da Agricultura. E não é muito bom nisso. Nos Estados Unidos, quem controla a qualidade de medicamentos veterinários é o FDA. Mas tudo bem.
Agora, uma coisa é você vacinar gado, outra coisa é vacinar gente. E a segurança biológica dos produtos e a forma de produzir é bem diferente. Nós temos mais gado no Brasil do que gente. Essa é uma outra informação muito importante, né? E são poucas as vacinas que a gente aplica no gado em relação aos humanos. As fábricas que nós temos de vacina são, hoje, importantes mesmo, são duas, elas são muito suficientes. As outras fábricas ficaram sem investimento, né? A Funed, Tecpar, o Vital Brasil, a Taúfo de Paiva, são os outros 4 fabricantes de vacina que o Brasil tem. Butantan e Fiocruz dão conta do serviço, mas precisam de uma política pública mais adequada, precisariam de investimentos mais contínuos, inclusive para voltar a fabricar vacinas que deixaram de fabricar e que hoje nós estamos importando, particularmente da Índia. Então, temos condição de fazer, mas falta política pública, não tem saída. Nós estamos sem uma política pública para a produção de imunobiológicos, não é de hoje. Né? Pode jogar aí o governo do Lula, o governo da Dilma, o governo do Fernando Henrique, todos esses falharam em fazer uma política pública para a área de imunobiológicos. Tem pinçadinhas. Então, vamos fazer a vacina da gripe. Fez lá uma PDP para a vacina da gripe, muito importante, muito razoável, temporão, ministro, tal. Vamos fazer uma PDP para a vacina do HPV. Fizeram, muito importante, muito boa. Agora, uma política pública de imunobiológicos não fizeram. E temos que fazer. Uma política que olhe para daqui a 10 anos, que invista nas fábricas de tal forma que elas não percam o momento tecnológico que nós estamos vivendo. Então, isto falta ao Brasil. Não vamos ter uma indústria privada de vacinas no Brasil. Nenhuma das grandes indústrias privadas se estimula a ir para a área de vacina, onde tem um único comprador, que é o governo, e depende de que o governo aceite realizar essas políticas de vacinação. Então, tem coisas a serem pensadas para responder a sua pergunta de uma forma mais adequada. É o caminho que eu tenho a dizer a vocês. Dri? Eu queria agradecer aqui alguns superchats ao Gabriel Carquejo, que está concorrendo ao sorteio, diz que se ganhar, ele vai mandar para a dona Marilda, que recebe o link do programa. Vera Nilce, obrigada, diz que a vacina russa não está liberada para governos estaduais comprarem. Caso a Anvisa não faça a sua parte, isso porque ontem a gente teve essa decisão, né, da Câmara e do Supremo, dando aí a liberdade dos estados comprarem, e o Rui Costa já falou dessa questão da Sputnik, que inclusive já está sendo usada na Argentina. Mesmo assim, ela não seria, você falou que ainda não tem os resultados da fase 3, né? Como que é essa questão da Sputnik? Olha, na Rússia tem um imperador que governa lá, e ele mandou dar vacina para os russos. Os russos estão tomando. Tem um monte de países, não é só a Argentina, Nicarágua, o Brunei, sei lá, tem uns países aí que estão usando a vacina russa. Aqui no Brasil, não é a Anvisa que fez a regra. É uma lei, a Lei 6360 de 1976, várias vezes já emendada, que fala sobre o registro de medicamentos no Brasil. Essa lei exige um estudo de fase 3. Quando nós fomos discutir a vacina do Butantan, a Sinovac, e a vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, nós assistimos todo aquele carnaval que foi a apresentação dos resultados de fase 3. Não, porque 52%, 53% de eficácia, porque não sei o quê, morreu um paciente. Pois bem,
A vacina da Rússia não tem um estudo de fase 3 terminado. Eles publicaram parcialmente um estudo de fase 3 na Lancet. O que nós exigimos do Butantan e da Fiocruz, a Rússia não entregou. O doutor Rui Costa, ele deve ser médico, ele quer que seja liberada a vacina da Rússia, que não tem vacina para vender. A Rússia não tem vacina para vender. Eu estou falando em público isso. Eu quero ser desmentido se eles têm vacina para vender. Não, porque a União Química vai fabricar. Então, a União Química vai fabricar. Eu estou dizendo que ela vai fabricar, se fabricar, daqui a 6 meses. Eles estão dizendo que fabricam em 1 mês. A fábrica deles não tem nem inspeção da Anvisa. E sem inspeção não tem jeito. Então vem esse monte de gente falar um monte de bobagem. Dá para usar a vacina sem fase 3? Ah, se a Argentina está usando e ninguém está morrendo lá, que dá também. Pronto. Façam. Agora, o que eu estou dizendo é o que eu sei. Tem que ter fase 3. A vacina da Índia nem começou a fazer fase 3, mas a vigilância sanitária da Índia deu registro para ela. E ela está sendo aplicada nos indianos, só com fase 1 e 2, que, aliás, foi como a vacina russa começou a ser usada na Rússia, só com fase 1 e 2. Só que na Rússia tem um czar que resolve isso, se acontecer alguma coisa. E na Índia tem um populista semelhante a esse que nós temos aqui, o senhor Narendra lá, que responde pelas mortes de um povo que não reclama das mortes. Olha, se é para fazer desse jeito qualquer coisa, eu acho que nós temos que fazer um voto de todos nós tomarmos diariamente uma dose de ivermectina e parar de falar de vacina. Vacina é bobagem. Vamos tomar ivermectina. Ivermectina resolve. Saiu ontem, 10 mil médicos, ou coisa parecida, publicaram nos jornais mais importantes uma propaganda fantástica da ivermectina, da hidrocloroquina, etc. Esse é o caminho do Brasil. Se os governantes quiserem que seja aplicada qualquer tipo de vacina aqui, vamos de ivermectina, Rui Costa. Muito bem, o depoimento aí bastante elucidativo em relação a essas vacinas. Eu queria aproveitar que o doutor Gonzalo está aqui para falar dessa matéria paga que saiu na Folha, no Estado, no Zero Hora, no Correio Brasiliense, matéria paga para desinformar. Né? É uma coisa que envergonha. Como médico o senhor deve estar envergonhado, como profissional de imprensa eu também estou muito envergonhado de ver que é simples mentir. Basta você pagar e publicar. Se você quiser ter fake news nos jornais, é só pagar. Às vezes não precisa nem pagar, né? Nesse caso, eles pagaram e não teve nenhum controle do anúncio que foi publicado, e a desinformação circulou aí para milhares e milhares de leitores desses veículos que, em tese, praticam o jornalismo profissional, que a gente pratica o jornalismo amador, né? Eles são aquela lá Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, doutor Gonçalo, eu queria que o senhor fizesse um destaque final para a gente acerca desse papo que a gente teve. Estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista, são 1 hora, e eu sei que o senhor também tem outros compromissos, mas se o senhor fizesse um destaque final para os nossos internautas que ainda estão nos acompanhando. O destaque final mais importante é: vão à agência Lupa. A agência Lupa já refutou, item por item, cuidadosamente, todas as mentiras que a grande imprensa permitiu que fosse publicada ontem.
A agência Lupa acabou com aquela notícia de ontem que os médicos idiotas publicaram. Então, nós temos que combater com informação a má informação. Vocês estão de parabéns porque estão levando essa informação para a sociedade. E é dessa forma. O movimento de formiguinha chega lá também. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não tenho dúvida disso e sou parte do movimento da água mole. Então, nós temos que combater informação ruim com informação boa. Essa é a saída. Nós temos que estar acesos. Quinta-feira diz que vai ser votada a emenda constitucional que acaba com a vinculação de recursos para saúde e educação. Porque a vinculação de recursos para saúde e educação engessa o orçamento e não deixa os desgovernantes desgovernarem direito. Isso é uma loucura. Se não funciona com a vinculação de recursos, que é base, não é teto, é dali para cima, então nós temos que aplicar no mínimo aquilo, e não estamos fazendo isso. Imagine se não houver vinculação constitucional. Acabou a educação e o SUS no Brasil. Nós entramos nessa pandemia para descobrir que existe um negócio chamado SUS, que é importante, que foi vital para essa sociedade conseguir sobreviver à pandemia. Pois bem, na quinta-feira, o seu representante eleito vai jogar na lata do lixo isso. O seu representante eleito vai acabar com a vinculação constitucional para financiar só saúde e educação. Porque esse dinheiro tem que ir para a obra, para o setor financeiro ganhar dinheiro com o nosso dinheiro. É isso que vai acontecer. Então, como é que nós vamos fazer para reverter isso? Como é que nós vamos fazer para esses caras se envergonharem de votarem isso no Congresso na quinta-feira? Temos que fazer uma bateção de boca e de panela aqui para que esses caras não façam isso conosco. Não destruam o pouco que nós conseguimos construir de condições de igualdade para a nossa sociedade. Então, muito obrigado por terem me dado essa oportunidade e estou às ordens de vocês sempre que vocês quiserem. Vamos lhe chamar mais. Eu agradeço aí pelo carinho, pela atenção, doutor Gonçalo Vecina. E com isso a gente vai chegando ao final do nosso Fórum dos E-mails de hoje, Drida Lourenço. Isso mesmo. Obrigada, doutor Gonçalo Vecina. Obrigada a todos que estiveram conosco. Uma excelente tarde. Às 15 horas tem Rovai e Atucha, às 17 horas Pauta Brasil e às 18 horas Jornal da Fórum com a Sinara Menezes. Até amanhã, então, gente. Um abraço e tchau.